recalculando a rota desse canal. Pessoal, na verdade esse vídeo é um desabafo. É um desabafo. Eu não sei se vocês já chegaram nos 30 e poucos anos e estão repensando sua vida. O que a sociedade impõe pra gente? A sociedade impõe pra gente que a gente já tem que estar perfeito, com tudo resolvido na vida, né? E às vezes a gente não chegou nesse lugar. Ou melhor, o que é chegar nesse lugar? Eu entendi muitas coisas agora. E eu entendo que, na verdade, o chegar no lugar que a sociedade diz que a gente tem que chegar não é o lugar que a gente tem que chegar. Porque o resultado do sucesso não é trabalhar numa grande empresa. Pelo menos pra mim não é. E eu entendi isso depois. Trabalhar numa grande empresa fez com que eu adoecesse, fez com que eu duvidasse da minha própria capacidade e me distanciar mais ainda do que eu realmente sou. Eu me reconheci como artista agora, porque na verdade eu acho que eu já sou há muito tempo. Mas a gente não nos dá a chance. A gente precisa cumprir com o ritual. A gente precisa ser o que as pessoas querem que a gente seja. E eu cansei. Eu cansei dessa vida. Eu quero ir atrás dos meus sonhos. E eu quero ter coragem pra isso. E eu quero que vocês, se vocês se identificarem comigo, também entrem nesse movimento de ir atrás dos seus sonhos. Porque a gente não pode ter medo. O que vem, que a gente tem certeza, é a morte. Todo mundo vai morrer. Só que enquanto a morte não chega, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente pode pra viver melhor aqui nesse mundo, pra viver melhor pro mundo, pro planeta, pras pessoas que estão ao nosso redor. E isso tem muitas coisas envolvidas, né? Então eu penso que eu quero cuidar mais de mim, cuidar mais das pessoas que eu amo, cuidar da minha mente, do meu corpo, do meu espírito. E eu acho que isso vai fazer com que a gente siga o caminho correto, o caminho que é pra gente seguir. Então, por isso que eu trouxe esse desabafo, porque eu não aguento mais. Eu não quero mais seguir esse padrão que enfiam na nossa mente. E a gente tem que aceitar a qualquer custo. A gente não tem que aceitar. A gente tem que sobreviver, claro, estudar, se especializar é importante. Mas a gente tem que identificar as habilidades que a gente tem. Identificar o que a gente gosta de fazer. E tentar ver se essa nossa habilidade e o que a gente gosta de fazer, dá pra gente ganhar dinheiro com isso. Porque é importante, a gente tá vivendo aqui, a gente precisa de dinheiro, mas dinheiro não é tudo. E quando a gente se dedica muito pra esses projetos que não são nossos e são dos outros, o dinheiro que a gente ganha, a gente vai acabar gastando com coisas que na verdade a gente também não quer. Mas a gente tá, de novo, né, contaminado com toda essa influência, dizendo o que a gente tem que consumir, o que a gente tem que fazer, e a gente não precisa disso. A gente pode fazer isso pela nossa própria cabeça. A gente pode entender o que é válido pra gente e o que não é válido pra gente. Eu entendi que altas demandas profissionais, que tem muito prazo, muitas metas, muito sei lá o que, não é pra mim. E tá tudo bem por isso, a gente não deve se culpar. Essa produção exagerada pros outros talvez não seja o caminho que você quer pra você. E a gente pode sim correr atrás dos nossos sonhos paralelamente, que é o que eu quero fazer. Eu trabalho pra empresas hoje e, gente, é muito desafiador. A gente precisa sempre seguir os protocolos. A gente precisa, às vezes, quase ser... Sei lá, a gente faz compulsoriamente as coisas que a gente não quer fazer. Isso por causa do salário. Então, não tem muita lógica, se a gente for pensar. E aí a gente não se cuida, a gente não olha pra dentro da gente, a gente não busca autoconhecimento, a gente não busca identificação, o que serve pra mim e o que não serve, e a gente vai deixando pra lá o nosso próprio eu. Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim fez. Então eu quero cuidar de mim, eu quero perseguir os meus sonhos ao invés de perseguir o sonho dos outros. Eu quero cuidar da minha mente, eu quero desenvolver habilidades, principalmente habilidades
habilidades mentais, inteligência emocional, me tornar uma pessoa mais sábia, desenvolver outras habilidades, habilidade artística, por exemplo. Como eu falei, eu sou artista, o que eu faço? Eu pinto aquarelas, eu faço desenhos em pastel e também faço desenhos, né? Eu sou arquiteta, então geralmente na arquitetura a gente aprende a desenhar. E eu fiz faculdade fora do país, então lá é muito forte a questão artística, então a gente aprende também a desenhar, a pintar, enfim, que às vezes aqui no Brasil não tem muito, né? Mas eu acabei desenvolvendo também um pouquinho disso e gostei muito. E a arte proporciona pra gente uma desconexão do caos. Então a gente hoje às vezes precisa de algo assim, precisa se reconectar criativamente, de forma criativa, e a gente às vezes não faz, porque a gente tem muita coisa pra fazer. E essa muita coisa pra fazer tá muito longe dos nossos sonhos. É só mesmo por causa do salário que a gente precisa. Eu sei que não é todo mundo, tem gente que ama o seu trabalho, mas eu acho que a maioria não. E às vezes a gente tem medo de se lançar pro mundo, fazendo algo que a gente gosta de fazer. E tem nicho pra tudo nesse mundo, gente. Tem nicho pra tudo. As pessoas se identificam, as pessoas gostam do que você faz. E isso é realidade. Então imagina só, algum de vocês gosta do que eu faço e eu gosto de alguma coisa que vocês fazem por aí. E é isso. O encontro é esse. É a gente se identificar uns com os outros e servir uns aos outros, né? Então, além desse cuidado que eu quero ter com a minha mente, quero desenvolver habilidades mentais, me entender melhor, entender as reações que eu possa ter, porque algo lá atrás me magoou, ou me estimulou, ou me entristeceu, e eu não preciso replicar esse sentimento hoje. Eu posso ressignificar isso e dar outro significado mesmo para isso. E também quero cuidar do meu corpo, da minha saúde. Afinal, esse corpinho que a gente tem aqui é uma casa. A gente faz manutenção da nossa casa. E Deus nos abençoou com esse corpo físico para que a gente também possa cuidar. E tudo que a gente cuida vai florescer positivamente. A nossa casa, se a gente deixar sem manutenção, vira aquele mausoléu, aquela coisa horrível. Então a gente precisa cuidar. Se a gente deixar a louça dias e dias, vai vir bicho e tudo. Então o nosso corpo é a mesma coisa. A gente precisa se amar e cuidar do nosso corpo. E o nosso espírito também é outra parte integrante do nosso ser. Então a gente precisa buscar a nossa espiritualidade, a nossa reconexão com Deus. É o que eu acho, tá, gente? Ninguém precisa concordar comigo, mas é o meu desabafo aqui, que é uma coisa que eu quero perseguir mais ainda. Então, é isso. Eu tô dando uma como é que eu posso dizer? Eu tô reinventando esse canal, porque eu comecei esse canal quando eu trabalhava home office. E não sei se alguém trabalha home office, mas a gente não fala com as pessoas. E eu tenho necessidade de comunicação. E aí eu comecei a fazer qualquer coisa aqui, resenhas, para que vocês sejam ajudados. Por exemplo, nossa, eu experimentei isso, é horrível, eu experimentei isso, é bom. Então aí vocês já poupam dinheiro e trabalho. Então eu tive essa ideia de fazer uns experimentos e coisas que eu experimentei, não gostei, eu gostei. E agora eu queria trazer essa reflexão hoje. Posso também continuar trazendo coisas assim pra ajudar mesmo, mas também achei legal reflexões que a gente pode se ajudar mutuamente. Me conta aqui o que vocês acham, que fase da vida vocês estão. Me deixem saber que eu não tô sozinha aqui.